Olá, ouvintes da Rádio Justiça, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Painel de Notícias. Acompanhem comigo informações sobre a ampliação do TRF da Primeira Região e decisões importantes que mexem com a vida de muita gente. Não sai daí! O TRF da Primeira Região ganha novos desembargadores e órgãos julgadores e ampliação repercute no meio jurídico. TRF1 decide que União e Funasa devem indenizar agente de saúde contaminado por exposição a pesticida. Conselho Regional de Farmácia pode aplicar multa por ausência de responsável técnico na drogaria no momento da fiscalização. É a partir de agora. Desde 1988, quando foram criados os TRFs, a área de jurisdição do TRF da Primeira Região já representava um desafio enorme. Afinal, eram 13 estados com peculiaridades sociais, culturais e geográficas distintas, além do Distrito Federal. Para tentar fazer frente às dificuldades, fez-se de tudo. Mais tecnologia, especialização de turmas, convocação de juízes de primeira instância e outras tantas providências que ajudaram, mas não solucionaram o problema. Agora, a ideia é equilibrar a balança do número de processos, alcançando maior eficiência. Confira os detalhes com Ana Paula Souza. Após a maior ampliação de sua história, desde que foi criado em 1988, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região chega à composição de 43 desembargadores federais. A Corte nasceu com 18 desembargadores e, em maio de 2000, passou para 27 magistrados. Mas, em 2021, a edição da Lei 14.253 possibilitou a criação de mais 16 vagas. Desse total, 13 já foram preenchidas e os magistrados empossados no dia 24 de maio. As outras 3 serão de nomes indicados pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do critério do 5º Constitucional. Mas o que representa essa ampliação para a prestação jurisdicional? O TRF1 é o maior da Justiça Federal. Isso representa ter que dar uma resposta às demandas processuais de mais de 57 milhões de brasileiros. E as ações não param de crescer. Em 2022, o TRF1 encerrou suas atividades com mais de 450 mil processos em tramitação. A depender da área do direito, o gabinete de um desembargador pode passar de 30 mil processos. Por isso, uma redistribuição era essencial para acelerar a análise dessas demandas. Com a posse dos novos desembargadores, segundo dados do tribunal, o acervo de muitos gabinetes teve uma queda de quase 50% dos processos que foram divididos com os magistrados empossados. Essa redistribuição de demandas processuais pode reduzir o tempo de duração das ações. Para realizar a redistribuição dos processos, o TRF1 criou um grupo de trabalho que estabeleceu critérios como o índice de proporcionalidade para que em cada gabinete haja o mesmo percentual de processos. A equalização, em que foi redistribuída a quantidade diferente de cada gabinete antigo para que todos os gabinetes, antigos e novos, fiquem com a mesma quantidade de processos. E a especialização, que redistribuiu as matérias do direito tratadas nas turmas dentro da mesma sessão. É possível constatar o impacto da redistribuição. Muitos gabinetes tiveram 13, 15 e até 16 mil processos redistribuídos para serem julgados pelos novos membros. Para a coordenadora do grupo de trabalho, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, embora a ampliação seja um reforço importante, o estoque processual do TRF1 ainda requer mais mão de obra. Ela desafoga, mas não é o ideal. Nosso tribunal é o tribunal maior desse país. Nós temos jurisdição direta em 82,2% do território nacional, mas é um tribunal nacional por conta da união aqui, os autarquias, os entes públicos, e é facultado ao jurisdicional a ajuizar a ação aqui na sua capital. Então é ajuizado aqui. Então é um tribunal nacional.
Então é o tribunal maior desse país, o tribunal de maior importância desse país, tanto é que as demandas que nos chegam são as maiores demandas. As demandas que temos aqui, não tem a terceira região, não tem a quarta, não tem a quinta, não tem a segunda nem a sexta. A sexta região foi criada, levou de nosso tribunal 174 mil processos. No universo que nós temos é pouco. Isso eu falo em razão de colegas dos outros tribunais regionais federais. Se você fizer a comparação em termos de acervo, o nosso é 4, 5 vezes maior. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre a ampliação, destacando a importância da resposta ao cidadão. Conhecendo bastante o Tribunal da Primeira Região, porque inclusive nele tive a oportunidade de atuar algumas décadas atrás como juiz convocado e tendo sido juiz federal vinculado a essa região, conheço bem essas múltiplas realidades, entre as quais esta, de ser um tribunal da Amazônia, mas ser também um tribunal do Centro-Oeste, o tribunal da capital do país, de uma parte do Nordeste brasileiro, que o principal será feito. Ampliação do acesso à justiça, que não se traduz apenas em generosas portas de entrada, mas sobretudo portas de saída. Ninguém entra na justiça para nela ficar eternamente. As pessoas entram para receber uma resposta jurisdicional à sua dúvida, ao seu conflito, à sua controvérsia e ter o seu direito garantido. Então a nossa expectativa é que isso ocorra a partir dessa importante ampliação. A ampliação trará celeridade, é o que espera Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. A advocacia enxerga isso como um avanço muito positivo. A ampliação do maior TRF do Brasil, que contempla muitos estados brasileiros, traz a impressão para nós que com essa ampliação nós imprimiremos maior celeridade no julgamento dos processos e com isso um atendimento mais célere à sociedade brasileira. E a Ordem reconhece e aplaude esse grande avanço. O procurador da República na Primeira Região, Robalinho Cavalcante, acredita em um salto, não só quantitativo, mas também qualitativo na prestação jurisdicional. Significa uma mudança. Essa mudança quantitativa vai permitir um salto qualitativo na prestação jurisdicional. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região e nós, a chefia da PRR1, sabemos disso muito bem porque temos o mesmo tipo de escopo, atua perante um continente inteiro. E há muito tempo demandava um maior cuidado que o Congresso Nacional agora reconheceu e tem um maior número de desembargadores que permita um salto na qualidade do trabalho excepcional que tem sido feito através dos anos. Portanto, temos a melhor das expectativas, houve total apoio do Ministério Público e continuará tendo para esse crescimento e para essa mudança qualitativa no Tribunal. O TRF1 decidiu que União e Funasa devem indenizar agente de saúde contaminado por exposição a pesticida. As informações quem traz pra gente é a repórter Fátima Uchoa. O agente de saúde em Tocantins apresentou nos autos resultado de análise toxicológica que constatou a presença de inseticidas do grupo organoclorado, demonstrando contaminação, embora leve, pelo agente químico de clorodifenil tricloroetano. A União e a Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, alegaram que não se pode responsabilizar o Estado apenas pela contaminação, sem a manifestação de enfermidades, e que a presença de substância tóxica em si não seria motivo gerador de indenização. No entanto, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, manteve a condenação da União e da Funasa ao pagamento de reparação moral de R$ 3.000 por ano de contato com o agente químico. O relator desembargador federal João Batista Moreira afirmou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes é no sentido de que o sofrimento psíquico surge a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando efetiva contaminação. Segundo o magistrado, o TRF1 vem se alinhando ao posicionamento do STJ ao assegurar indenizações por danos morais em casos de agentes de saúde que sofreram contaminação nessas circunstâncias. O TRF da Primeira Região confirmou o entendimento que o Conselho Regional de Farmácia pode aplicar multa por ausência de responsável técnico na drogaria no momento da fiscalização. Rafael Braga dá os detalhes.
E um acórdão da 7ª turma do TRF1 confirmou que o Conselho Regional de Farmácia pode aplicar multa por ausência de responsável técnico na drogaria no momento da fiscalização. A decisão foi proferida no julgamento do recurso de um estabelecimento contra a sentença que validou a atuação do Conselho. Conforme explicou o relator, desembargador federal Hércules Farroces, a legislação prevê que farmácias e drogarias devem dispor de responsável técnico durante todo o período de funcionamento. No voto, o magistrado citou ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que esses estabelecimentos estão sujeitos ao poder de polícia do Conselho Regional de Farmácia. O TRF1 determinou que a mãe e o filho de um detento que cometeu suicídio sob custódia do Estado devem ser indenizados. Confira com Ana Paula Souza. A União deve pagar indenização por danos morais à mãe e ao filho de um detento que cometeu suicídio nas dependências da Polícia Federal na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cada um vai receber a quantia de R$ 250 mil. A decisão é da 5ª turma do TRF1. A União chegou a argumentar que a morte do detento foi culpa exclusiva dele, mas o relator do processo, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, afirmou que o princípio constitucional da responsabilidade objetiva do Estado estabelece que o poder público deve responder por danos provocados a terceiros, independente de culpa. Ainda mais nesse caso em que a família havia pedido por 5 vezes a transferência do interno para uma clínica psiquiátrica por motivo de insanidade mental e teve todos os pedidos negados. O magistrado destacou diversos documentos internacionais que destacam a necessidade de tratar os detentos com respeito e dignidade, independente das circunstâncias da prisão. Para o TRF1, cabe à instituição de ensino definir regime de trabalho de professores. A repórter Fátima Uchoa vai detalhar esse entendimento da Justiça Federal para a gente. Uma professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, alegando amparo na Lei 12.772 de 2012, pretendia alterar o regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para 40 horas semanais com dedicação exclusiva, que conta com remuneração mais elevada. Só que a 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o pedido da educadora. Para o relator desembargador federal João Luiz de Souza, o regime de trabalho dos servidores está sujeito ao interesse da administração pública, cuja atuação administrativa deverá ser pautada pelos critérios da conveniência e da oportunidade. Além disso, segundo o magistrado, não compete ao Judiciário definir os critérios adotados na apreciação dos pedidos formulados com o objetivo de alterar regime de trabalho de servidores, sobretudo considerando a autonomia financeira e administrativa conferida às universidades pela Constituição Federal. Eu sou Adriana Dutra e esse foi o Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da 1ª Região, com reportagens de Ana Paula Souza, Rafael Braga e Fátima Uchoa. Operação de áudio, Lucas Lima. Coordenação geral, Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma ótima semana. A gente se encontra de novo aqui na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!